Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. No Salmo número 4, nós lemos essas palavras. Deus diz: ó raça humana, até quando ofendereis a minha glória? Amareis a vaidade, buscareis a mentira. Mais de uma vez comentamos que o pecado e todo gênero de mal entrou no mundo por uma falsidade traiçoeira do inimigo de Deus e do homem, de Satanás, a quem Jesus com toda a razão chama homicida desde o princípio. Nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O inimigo incutiu na alma dos primeiros pais a desconfiança em relação ao Criador e os convenceu a desobedecer-lhe, a rebelar-se contra aquilo que lhes havia indicado. Não morrereis, dizia-lhes o diabo, sereis como Deus. O sibilar da serpente, sutil e penetrante como um estilete, continua a ouvir-se e prossegue na sua tarefa infame de matar a verdade nas almas. Há um texto impressionante de São Paulo que, quando lido atentamente, parece dirigido ao mundo atual. Fala do ambiente pagão da época. Hoje falaria do ambiente paganizado ou neopagão. E dá um diagnóstico que dói e faz pensar. Referindo-se aos que rejeitam a luz de Deus, afirma: tendo conhecido Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos raciocínios, e o seu coração insensato ficou nas trevas. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. A seguir, diz que uma vez que rejeitaram a Deus, ele os abandonou e entregou-os a paixões aviltantes. Entregou-os à sua mente incapaz de julgar para fazerem o que não presta. Apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara dignos de perdição os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam. Jesus disse: eu sou a verdade. O mundo afastado de Deus é como esse assobio da serpente que nos diz: não, nada disso. Cada um de vocês será o seu próprio Deus e imporá a sua verdade. Os homens, dizia Jesus, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas ações eram más. É uma luta a das trevas contra a luz, a da mentira contra a verdade, que atravessa toda a história, com momentos de especial intensidade como o atual. Deus já nos alertou faz milênios. Vale a pena ler e meditar trechos de algumas profecias de Isaías, começadas a redigir cerca de 700 anos antes de Cristo, que podem nos ajudar a abrir o coração a Deus e a sua luz. Um desses textos nos faz meditar numa evidência. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Vossos caminhos não são os meus caminhos. Pois tanto como o céu está acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos, e o meu pensamento distante dos pensamentos vossos. Com isso, Deus não pretende humilhar-nos. Pelo contrário, Ele nos alerta para que não nos desviemos dele
de modo que possamos encontrar a verdade que nos tornará livres, como diz Jesus, livres de erros e de falsificações. Somente se o orgulho nos faz cair naquela antiga tentação de nos acharmos deuses, é que se poderão aplicar a nós, passados os melhores anos da vida, estas outras palavras de Isaías. Nós esperávamos a luz e chegou a escuridão. Esperávamos a luz do dia e tivemos de andar em plena noite. Vamos apalpando a parede como cegos, tateando como alguém que não a enxerga. Tropeçamos em pleno dia como se fosse noite. Em plena saúde, parecemos mortos. Neste caso, pela nossa recusa da luz divina, talvez tenhamos que ouvir também essas outras palavras do mesmo profeta. Ai dos que dizem que é bom aquilo que é mau, e que é mau aquilo que é bom, que colocam as trevas no lugar da luz, e a luz no lugar das trevas, o doce no lugar do amargo, e o amargo no lugar do doce. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Que acha se alguém nos obrigasse a afirmar, sob pena de multa ou prisão, que um gambá é uma minhoca? Ou nos ameaçassem com denúncia e cancelamento se recusássemos admitir que o sapo, na realidade, é um coelho? Acha irreal? Por que se pode cair nesse absurdo? Primeiro, por endeusamento falso, ou seja, pelo orgulho impregnado de arrogância e autossuficiência. Segundo, pelos baixos interesses egoístas. Não nos interessam certas verdades que nos obrigariam a dar o braço a torcer, a mudar de conduta. Terceiro, por falta de personalidade, pela covardia que leva a aderir à opinião dominante, mesmo que seja falsa, para evitar contrariedades. O mesmo profeta coloca na boca medrosa dessas pessoas estas palavras. Aquele vendaval, podemos traduzir, o desprezo, o ódio, a pressão ideológica dos donos da opinião predominante, aquele vendaval não nos vai atingir. Temos um abrigo na falsidade. Nós nos escondemos por trás da mentira. O antídoto da mentira é a verdade. Mas é preciso ter a coragem de querê-la, de ir atrás dela e não parar até encontrá-la. É muito fácil enganar-se pensando que o problema da verdade é principalmente um problema intelectual. Certamente, na procura da verdade é necessário estudar, debater, refletir, aprofundar. Mas não se engane, o pior inimigo da verdade é a má vontade. São poucos os que a superam e enveredam pela via certa, aquela de que fala o livro Caminho. Não tenhas medo à verdade, ainda que a verdade te acarrete a morte. Peçamos a Deus com o salmista: envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam. Que Ele nos dê a mão para conseguir o que pedia São Paulo. Procedei como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. E não tomeis parte nas obras estéreis das trevas.